Hoje vou te falar sobre o medo de mudar e passos importantes para você criar coragem e, lógico, mudar. Eu sou Verlane Ribeiro, empresária, diretora do Mulheres em Desenvolvimento, empreendedora e especialista Febracis em desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas não conseguem aquilo que elas tanto querem ou tanto sonham por medo, exatamente. Medo, insegurança, o medo do desconhecido, o medo do que vai acontecer, o medo de não ser bom o suficiente, medo de que alguma coisa possa dar errado. O meu trabalho, então, é ajudar pessoas, não dizer o que elas vão fazer, mas fazê-las entender que elas são capazes de melhorar. E durante todo o meu percurso, eu lido com muitas pessoas que têm medo e muito medo. Medo de romper em algumas áreas. E daí você me pergunta: então não podemos ter medo? Não, o medo ele faz parte. Todos nós lidamos com medo. E o medo muitas vezes nos protege, nos tira de situações complicadas. Algumas pessoas acham que coragem é não ter medo, mas a coragem não é isso. A coragem é você continuar fazendo, agindo, mesmo tendo medo. Ou seja, a coragem faz com que você não fique paralisada diante do medo. Por exemplo, algumas pessoas têm medo de ir ao dentista, mas mesmo tendo esse medo, a pessoa respira fundo e vai ao dentista, certo? Isso faz com que essa pessoa se torne mais corajosa. Ou seja, o medo de ir ao dentista não fez com que ela paralisasse e ela foi ao dentista, ou seja, ela venceu o medo de ir ao dentista. Você precisa entender que o medo não é algo para te paralisar, e sim um fator aliado que te impede de entrar em alguma enrascada e que em alguns casos serve para você avaliar situações para então você continuar. Existem técnicas para lidar com isso. Não adianta você simplesmente dizer para uma pessoa que está paralisada: olha, você vai conseguir, deixa disso, isso é besteira. Porque para aquela pessoa aquilo é real e ela está paralisada. Mas olha, hoje eu vou te dar então 3 passos importantes para você criar coragem e não mais ficar paralisada com seus medos. Primeiro passo é trazer a consciência. Para mudar, ter coragem para vencer o medo, você precisa ter claro na sua mente o que você quer com essa mudança. Nenhuma mudança acontece se não vier primeiro para a consciência. Então você precisa trazer à consciência o seu estado atual, o seu estado verdadeiro, o sentido real das coisas que estão acontecendo, para você entender que não está bom, para você ver o que deseja transformar. E aí então você vai conseguir dar os primeiros passos. O segundo passo é parar com as historinhas. Se você parar para pensar e for sincera consigo mesma, quantas vezes você contou alguma desculpa, alguma historinha para justificar os seus fracassos, os seus erros ou aquilo que você não fez? Por exemplo, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho dinheiro para ir na academia, eu não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista. Por exemplo, eu não tenho tempo para cuidar de mim, ou então eu faço tantas coisas e eu fico tão cansada, eu não consigo estudar. Pensa aí, quantas desculpas você conta para você mesma? E aí então você precisa analisar essas desculpas. O terceiro passo é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é o caminho para a mudança. Quando trazemos a consciência e vemos que estamos contando historinhas, desculpas, estamos então dando os primeiros passos para a mudança. E o próximo passo vai ser praticar essa autorresponsabilidade. Em algumas situações, nós temos uma tendência natural a transferir a culpa. Por exemplo, uma mãe com um filho, ela diz assim: tá vendo, menino? Você me desobedeceu, por isso eu fiquei nervosa, fiquei gritando, a culpa é sua. Quantas pessoas fazem isso? Ou então ela diz assim: eu não aguento o meu chefe, ele me tira do sério. A autorresponsabilidade está associada à capacidade de se responsabilizar, responsabilizar você mesma por tudo que está acontecendo na sua vida. Olha, isso vai te dar mais controle sobre as diversas áreas da sua vida. E quando você seguir esses passos que eu te passei aqui agora, você vai entender que você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa corajosa, você pode vencer o medo e continuar. Muitas mulheres têm rompido em diversas áreas das suas vidas
com o método Jornada MD Mulheres em Desenvolvimento. Nesse momento, estamos com inscrição aberta para uma nova turma. Se você tiver interesse e quiser se juntar a nós, vou deixar o link aqui embaixo. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, ativa o sininho e me conte aqui nos comentários o que você achou desses 3 passos para vencer o medo, se foram úteis para você. Deixe o seu like, um grande abraço e fique com Deus!